Devo ganhar a mais se pratico trabalhos perigosos ou em ambientes sujos? Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que muita gente tem: a diferença entre periculosidade e insalubridade no ambiente de trabalho, de um jeito fácil para que você entenda. Se você trabalha ou pretende trabalhar, esse é um assunto que pode fazer toda a diferença no seu bolso e na sua saúde. Vamos lá? Adicional de insalubridade. Pensa o seguinte: imagina que você está lá, trabalhando, tranquilo, mas o ambiente não está te fazendo muito bem. Muito barulho, temperatura muito alta ou muito baixa e outras coisas que vão minando a sua saúde de pouquinho em pouquinho. Essa é a famosa insalubridade. Quem tem direito a receber esse adicional? Posso trazer aqui para vocês alguns exemplos fáceis para que você lembre, que pode ser o seu caso também. Por exemplo, se você trabalha com radiação, aquela pessoa que faz o exame de raio-x, que fica ali o dia todo exposto àquele tipo de radiação. Por exemplo, se você é açougueiro e entra em câmara fria do supermercado em que você trabalha, se você é pintor industrial, está em contato constante com tintas e solventes. Se você, por exemplo, também é um motorista de ônibus, fica exposto constantemente à vibração, ruído, calor. Por exemplo, se você está exposto a todas essas condições, a lei manda que a empresa te pague um adicional. E o nome desse adicional, como eu já falei, é adicional de insalubridade. É um tipo de indenização pelo seu sofrimento. O valor que você recebe depende do grau de exposição, se é pouco, médio ou muito. Esse adicional é calculado sobre o salário mínimo e não o seu salário real, aquele seu salário de carteira. Por exemplo, se você está no grau máximo e possui um salário de R$10.000, a empresa te pagaria 40% em cima de quê? Do seu salário? A resposta aqui é não. O adicional sempre será calculado em cima do salário mínimo vigente no país. Ou seja, mesmo nesse caso de um salário mais elevado, você só receberia 40% do salário mínimo, que no Brasil hoje o salário mínimo está em torno de R$1.320. 40% disso, acho que dá ali 530, é mais ou menos isso que você receberia, tá bom? Agora, o adicional de periculosidade é quando a coisa fica um pouco mais complicada. Vamos lá. A periculosidade é quando o seu trabalho te coloca num caminho de um perigo de verdade. Tipo, você não está lá trabalhando tranquilo, de boa, relaxado. Pode acontecer alguma coisa muito perigosa com você por causa da natureza desse seu trabalho. Olha só, os seguranças patrimoniais são um ótimo exemplo disso. Eles estão lá protegendo, mas também estão se arriscando bastante, seja os de agência bancária ou aqueles que andam no carro forte. Outro bom exemplo são os trabalhadores offshore, aqueles lá que ficam lá na plataforma de petróleo, que estão sempre sujeitos a algum tipo de explosão a qualquer momento. Da mesma forma, os frentistas em postos de gasolina. E também os motoboys que ficam para cima e para baixo nesse trânsito caótico, levando documentos ou até o seu ou o meu almoço. Por conta dessa grande exposição a um risco iminente, esses profissionais têm direito a um adicional fixo de 30% sobre o seu salário. Voltando lá, naquele exemplo de um salário de R$10.000, a empresa precisa te pagar o valor de 30% calculado em cima de quê? Dessa vez é o do seu salário de carteira. Nesse exemplo prático, a empresa teria que te pagar o valor de R$3.000 por mês, com reflexo em INSS, FGTS, hora extra, 13º salário, férias e tudo isso. Entendeu a diferença? Vamos resumir para ficar de mais fácil entendimento? A insalubridade é quando você está exposto a coisas que vão te prejudicar aos poucos, colocando em risco a sua saúde no longo prazo. Enquanto a periculosidade é quando você está correndo o risco de algo ruim acontecer por causa do que você faz, por causa daquilo que você está fazendo, de uma hora para outra. Pode ser ficar incapacitado ou até mesmo morrer. Aqui, o que é colocado em risco de cara é a sua vida. Tá, mas como é feito esse pagamento? A diferença continua no reflexo disso dentro do seu contra-cheque. No caso da insalubridade, os valores variam de acordo com o grau de exposição.
Lembrando que é sobre o salário mínimo. Já na periculosidade, é um adicional fixo de 30% sobre o salário que está lá na sua carteira de trabalho. Tá vendo como isso é importante? Não é só assunto de advogado, é a sua saúde e a sua vida que está em jogo. E por colocar isso em risco, você precisa ser indenizado. Preste atenção, na insalubridade você está sofrendo aos poucos e na periculosidade você está encarando um risco real, um risco iminente. Agora, quando você ouvir falar disso, já sabe bem o que está acontecendo. Se você ficou até aqui, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo para vocês ficarem por dentro dos seus direitos. Até a próxima!